Bom dia. Esta é a primeira conferência de imprensa que a FEMPROF faz após o seu congresso, realizado no dia 16 e 17 de maio. Estamos aqui hoje os dois secretários-gerais, José Feliciano Costa e Francisco Gonçalves, e temos também aqui uma delegação composta por elementos do Secretariado Nacional, que são, na sua maioria, coordenadores dos sindicatos da Federação, tanto do SPGL, do SPRC, do Sindicato de Professores da Zona Sul e também do Sindicato de Professores do Norte. A ideia hoje de fazermos aqui esta conferência de imprensa foi porque também vamos, depois da conferência de imprensa, entregar aqui no Ministério da Educação um pedido formal para uma reunião com o Ministro, que entretanto já tomou posse, e também para a entrega de um conjunto de documentos que foram aprovados no Congresso, nomeadamente o nosso plano de ação, reivindicativa, a resolução sobre a ação reivindicativa, as cartas reivindicativas dos setores e também o Estatuto da Carreira Docente, que não é um documento aprovado no Congresso, é um documento que já tínhamos e, portanto, previamente aprovado, e que, de certa forma, são os documentos que foram no Congresso aprovados por unanimidade e que vão guiar também a nossa orientação sindical no próximo triênio, portanto é o nosso caderno reivindicativo. Dizer que, apesar das insuficiências que a FEMPROF assinalou, consideramos que a questão da recuperação do tempo de serviço foi para nós, evidentemente, muito importante, é um aspecto positivo, apesar, e repito, das insuficiências, mas é importante destacar que essa recuperação resultou essencialmente da luta que os professores desenvolveram ao longo de muito tempo, não é? E que tiveram, evidentemente, momentos de maior visibilidade, outros momentos de menor visibilidade, mas foi a luta dos professores que permitiu essa recuperação e não como alguns já procuraram, enfim, que já afirmaram por bondade da tutela desta ou de qualquer outra. Quando falamos da recuperação do tempo de serviço, evidentemente falamos da recuperação do tempo congelado, que apesar das insuficiências foi esse tempo que, enfim, uma parte significativa dos professores recuperou o tempo congelado, mas evidentemente que nós queremos a recuperação integral do tempo de serviço. O tal RITS e a recuperação integral do tempo de serviço é, além do tempo congelado, todo o tempo de serviço que se perdeu em recuperação de carreira, em transições de carreira, colegas que foram ultrapassados. Essa, de facto, é que é a verdadeira RITS, recuperação integral do tempo de serviço, e, portanto, evidentemente que não vamos desistir até a conseguir. No entanto, e repito, apesar destes passos que são positivos, não anulam um conjunto de intenções do então programa de governo, evidentemente anterior, e que agora é o mesmo, não é o mesmo governo, é a mesma a maioria que o sustenta, a Aliança Democrática, deste governo que agora, do 25º, que tomou posse há dias, 25º Governo Constitucional, que foi recentemente empossado, e desse programa, evidentemente, o programa já apresentado, o programa eleitoral, traz-nos um conjunto de preocupações que, a ser aplicado, é disso que vamos falar agora, nesta conferência de imprensa, tem, enfim, algumas coisas que para nós são preocupantes. Por exemplo, a substituição da graduação profissional dos docentes para os concursos, nomeadamente pela substituição de outro método de seleção de docentes, não só para a contratação, mas evidentemente para a vinculação, para a mobilidade dos docentes entre escolas, entre agrupamentos, entre regiões, e portanto é isso que se pretende, é, além da contratação, transformar isso pretendendo ir mais longe ainda. Mas também, por exemplo, a criação de uma carreira própria para diretores, o que é a abertura da porta à gestão profissional das escolas, trazer gestores profissionais para as escolas. Evidentemente que isso, a acontecer, reforça o autoritarismo deste órgão, que já não é, enfim, como nós consideramos, existe nas escolas uma gestão democrática, porque numa gestão profissional, numa escola ou num agrupamento de escola, o que prevalece serão outros critérios, evidentemente não os critérios pedagógicos. Isso para nós também é preocupante. Depois, o aprofundamento e o reforço do chamado processo de descentralização de competências, que é para nós a chamada municipalização da educação, que nos traz aqui um conjunto de preocupações e que nós já nos manifestamos. Esta para nós é para já uma peça-chave para o descartar de responsabilidades por parte do Ministério da Educação, transferindo-as para as autarquias. De um conjunto de competências, mas, nomeadamente, a contratação, a colocação e a vinculação de professores. Só por isso já era complicado. Mas abre também de caminho para a contratualização
e privatização de serviços dentro das próprias escolas. E aí, como é óbvio, vai funcionar uma lógica de maximalização dos lucros, como funciona numa empresa, e isso também é preocupante, porque, convenhamos, uma escola não é uma empresa, não é? E, portanto, precisa de ser gerida de outra forma. E depois isto cria logo um conjunto de assimetrias entre municípios, entre regiões, porque há os municípios mais ricos, que terão outras condições, os municípios mais deprimidos, mais pobres, do interior e não só, e portanto isto vai criar também um conjunto de assimetrias significativas que já existem, mas que se acentuarão entre escolas, entre municípios, entre regiões. Depois pretende-se também transferir para as CCDRs, e eu recordo que as CCDRs não são estruturas sujeitas a escrutínio popular, portanto são nomeados e eleitos pelos autarcas, evidentemente não vão ao escrutínio popular, e pretende-se transferir para estes órgãos, por exemplo, a gestão, a competência de planear e gerir a rede escolar, que é, evidentemente, uma grande responsabilidade e que não devia ser feita por uma estrutura destas. Também a intenção, e está no papel, de redefinir o papel do Ministério da Educação. E aí é reforçar as responsabilidades de mero regulador, nomeadamente do financiamento das escolas. Isto está escrito, e isto implica o quê? Que o funcionamento das escolas passará a ser feito pelos resultados dos rankings, os famigerados rankings de escola, ou seja, teremos as escolas mais bem dotadas, digamos assim, com os alunos socialmente mais favorecidos a acumular ainda mais recursos, e as escolas menos bem dotadas, digamos assim, com os alunos socialmente mais desfavorecidos, a verem-se cada vez mais depauperadas, a diminuírem os poucos recursos que já têm, portanto a criar ainda aqui mais um conjunto de assimetrias e mais um fosso entre umas e outras escolas. E isso para nós é mercantilizar a educação e, portanto, estamos completamente contra, como é óbvio. Agora, isto, como é óbvio, vai implicar também em um conjunto de procedimentos, também não foi negado por ninguém, nomeadamente a questão da revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, expurgando-a de um conjunto de preceitos constitucionais que, entre outras coisas, que são travões, não é, da própria Constituição da República Portuguesa, que impedem, por exemplo, colocar em pé de igualdade o ensino público e o ensino privado. E, portanto, essa é uma das questões fundamentais, entre outras, mas do objetivo, da intenção de rever a Lei de Base do Sistema Educativo. E, evidentemente, nós não estamos aqui a criar papões, isto foi afirmado, isto foi dito, aliás, foi dito pelo próprio Ministro, e existe até uma pasta nova, que é a pasta da reforma do Estado, com o Ministro, e que tem claramente uma definição ideológica de continuidade que já vem de trás. Mas dizer o seguinte, esta pasta da reforma do Estado vem ao encontro de afirmações que já tinham sido feitas na campanha, e estamos aqui a falar de um documento que se chama Guião da Reforma do Estado, que foi apresentado em 2013, pela primeira vez, no governo de Passos Coelho, e no contexto de um programa de ajustamento, da altura de um governo claramente imposto pela Troika. Evidentemente, apesar das diferenças conjunturais entre 2013 e agora 2024, 2025, a lógica mantém-se. Portanto, a lógica que está subjacente é um Estado menos interventivo, que transfere responsabilidade, menos interventivo, com contenção de despesa pública, e que transfere as responsabilidades para outros setores, nomeadamente aqui para as autarquias, mas também, no caso da educação, para o setor privado, para o setor social, etc. E, evidentemente, que esta persistência deste modelo, né, baseado, enfim, nesta transferência de competências, em que está uma lógica subjacente por trás disto, que os serviços públicos devem ser eficientes, devem ter aqui uma medição muito idêntica à que têm as empresas, claramente, com valores indicados, bases indicados em, enfim, premissas económicas, e, portanto, isso estamos completamente contra. É claro que isto na educação transforma claramente a missão da escola, é óbvio, que tem como objetivo a formação
global dos cidadãos por uma lógica de mercado, uma lógica de oferta, de procura e de adaptação dos recursos humanos da escola a essa lógica de mercado. Isto depois tem um modus operandi que é muito semelhante em todos os sítios do mundo por onde isto se tem aplicado e que permitem sustentar estas teorias que nós falamos e que este Governo, novamente, de certeza, vai tentar aplicar. Nomeadamente, desvalorizar o papel social e integrador da escola pública. E esse é o discurso que vai passando e, portanto, vai fazendo escola. Depois, pressionar também os profissionais da educação com discursos de responsabilização, por norma, acompanhados da inexistência ou do agravamento das condições de trabalho, isso já está a ser feito, de trabalho e de estudo. Depois também uma lógica que vai privilegiar no curto prazo, muito centrada em metas mensuráveis, os chamados rankings, os exames, as tabelas ordenadas. E é disto que estamos a falar, e evidentemente que são estas frentes de combate que vamos assumir, que vamos mobilizar os professores, nomeadamente, para a defesa do que defendemos e não disto, e nesse sentido, para já, da defesa também da Constituição da República Portuguesa, que faz agora, brevemente, os seus 50 anos, e a luta, evidentemente, pela garantia da não subversão da Lei de Bases do Sistema Educativo. É claro que teremos também a valorização da carreira como uma das metas fundamentais, um dos objetivos fundamentais, a valorização de todas as carreiras docentes, do ensino não superior, do ensino superior, da investigação também, e não, por exemplo, a sua substituição, que também está proposto, por uma tabela remuneratória única e também a subjugação a princípios e modelos de avaliação de desempenho preconizados no CIADAP. Essa também é uma das metas. Evidentemente também a defesa da gestão, da democratização da gestão da educação, do pré-escolar, do ensino superior, entre outros aspectos de resolução que para nós são urgentes, e é isso que também vimos aqui dizer hoje, e pronto, é isso que defenderemos, são as nossas linhas de força, aprovadas no Congresso, com os documentos que trazemos aqui hoje também, portanto é isso que vai orientar a nossa ação, a ação dos professores nos próximos tempos, no próximo triênio. Para além das questões programáticas, temos depois a realidade e os problemas concretos que os professores, a escola pública, a educação em Portugal lida neste momento. E desde logo e à cabeça o problema da falta de professores. Um problema que não só não se resolveu, como até se agravou. Se nós pegarmos num indicador o número de horários que vão para a contratação de escola, isto é, os horários que não tiveram resposta, não tiveram colocação por inexistência de professores no concurso nacional, esse número, feita a comparação do primeiro período deste ano letivo com o primeiro período do anterior, fazendo a comparação do segundo período deste ano letivo com o segundo período do ano anterior e mesmo as semanas que levamos do terceiro período deste ano com o terceiro período do ano anterior, o que nós verificamos é que o número de horários cresceu, ou seja, mesmo as medidas do plano Mais Aulas Mais Sucesso, designadamente o recurso a horas extraordinárias e o recurso a não habilitados, não só não permitiu diminuir o número de alunos sem todos os professores, como até esse número aumentou. Portanto, e essa é a primeira questão que vamos colocar à cabeça, é a necessidade urgente de valorizar o estatuto da carreira docente, de modo a garantir o quê? Que se consegue ir buscar aqueles que abandonaram a profissão nos últimos anos, de modo a permitir que aqueles que estão na profissão se mantenham na profissão e também de a tornar atrativa para os mais novos. Mas para além do problema da falta de professores, depois há outros problemas que se colocam. A questão da precariedade. Nós temos também dados do último concurso externo extraordinário que se realizou este ano, onde verificamos que a média de idades dos professores que vincularam é de 45 anos. O número de anos de serviço, em média, que tinham esses professores que vincularam é superior a 10 anos.
nós continuamos nesses candidatos ao concurso externo extraordinário que se realizou este ano, a encontrar mais de 13 mil professores com 3 ou mais anos de serviço. Temos mais de 6 mil, ou tínhamos mais de 6 mil professores candidatos que tinham mais de 10 anos de tempo de serviço. Portanto, também aqui há uma necessidade, de facto, de permitir que se cumpra aquilo que nós já defendemos há muitos anos, que há uma necessidade permanente, portanto essa necessidade deve ter como resposta um posto de trabalho permanente. Isso desde o ensino básico ao ensino superior, particularmente no ensino superior e na investigação, porque aí as taxas de precariedade são muito superiores. No caso do ensino superior público, nós temos, nas universidades, temos instituições com mais de 50% de precários em funções. Se olharmos para o ensino superior privado, o número já sobe para os 75%. Se considerarmos a investigação, o número aí é de 90%. Portanto, tem que haver aqui claramente uma resposta a esta questão da precariedade, até para que Portugal cumpra a diretiva comunitária que obriga Portugal a não abusar do recurso da contratação a termo e a não discriminar salarialmente aqueles que estão na carreira relativamente aos que não estão na carreira. Portanto, esta é um problema que também necessita de uma solução. Outra questão tem a ver com o Estatuto da Carreira Docente. O governo anterior, que é o mesmo, iniciou um processo, mas nada foi garantido. O Estatuto que temos continua a ter vagas de acesso ao 5º e ao 7º escalão, continua a ter cotas na avaliação de desempenho docente, continua a ter horários de trabalho sobrecarregados que trazem um grande desgaste e uma grande exaustão aos professores. Portanto, é necessário que, de facto, esta seja uma questão prioritária. E se nós tínhamos o governo anterior, que é o mesmo, que pretendia rever a carreira, no fundo, estendê-la, a sua revisão até 2027, o programa eleitoral deste governo já se propõe começar essa revisão em 2027. Portanto, não só se o anterior já pretendia estender isto no tempo, este coloca o seu início daqui por 2 anos. Ora, isto não responde de todo aos problemas que temos. Depois, também os problemas relacionados com os horários e as condições de trabalho. Também aqui os professores trabalham muito mais que as 35 horas que estão na lei e são sistematicamente sobrecarregados. O exemplo mais recente que temos é o das provas moda, que pelo facto de se realizarem em período letivo, vieram a acrescentar mais trabalho aos professores para integrarem o secretariado das provas, para fazerem a aplicação dessas provas e agora para fazerem a classificação dessas mesmas provas. Portanto, é de todo urgente que haja a tal revisão do Estatuto da Carreira Docente e que o tempo, as 3 componentes letivas do trabalho dos professores sejam de facto ordenadas como devem ser. Todo o trabalho com alunos deve estar na componente letiva, a componente não letiva de estabelecimento deve ser destinada ao outro trabalho que é necessário nas escolas, mas que não tem alunos, para que a componente individual possa ficar para aquilo que ela foi criada, que é para preparar as aulas, para preparar os materiais que são necessários nas aulas e depois para corrigir trabalhos, testes e tudo o que demais é necessário, produção de relatórios, enfim, toda a documentação que é necessária nas escolas. Depois, um outro problema também tem a ver com a questão dos professores aposentados. Temos uma profissão envelhecida, muito desgaste, muita exaustão, são muitos os colegas que acabam por ser empurrados para a própria necessidade de ter que meter baixa porque não têm condições para o exercício das suas funções e, portanto, esta profissão, a profissão de professor, carece de facto de ter um regime especial de aposentação e, portanto, há que encontrar aqui formas de também
resolver esta questão. Por último, mais dois problemas que também pretendemos assinalar. Um relacionado com o ensino superior e investigação, os problemas que já referimos aqui da precariedade, mas a falta de investimento que leva a que, de facto, os estatutos de carreira não sejam valorizados, seja o estatuto de carreira dos professores do ensino superior universitário, seja o estatuto de carreira dos professores do ensino superior politécnico, seja também a necessidade do estatuto de carreira dos investigadores ter, de facto, uma valorização para que aqueles que são os nossos quadros mais qualificados não sejam obrigados a abandonar o país e para que o país tire o melhor proveito deles. E no caso também o outro problema tem a ver com os nossos colegas do setor particular e cooperativo, do privado, particular e cooperativo, onde a necessidade da existência de contratos coletivos de trabalho que valorizem, de facto, a sua profissão, porque as condições no privado são ainda piores que as condições no público, e também aqui é de facto que haja uma resolução das normas gravosas do Código do Trabalho, de modo a que seja de facto possível resolver e melhorar os estatutos de carreira destes professores. Portanto, os problemas são estes, não foi pelo facto de termos tido eleições que os problemas desapareceram, os problemas estão aí, até se agravaram e precisam de resolução, porque é isso de facto que um governo deve fazer, é resolver os problemas que existem, no caso do Ministério da Educação, os problemas que têm a ver com a profissão docente, com a escola pública e com a educação do país. E é essa a nossa preocupação e é para isso que aqui estamos.